Vocês acreditam que alguém pode ser tão frio a ponto de abandonar a própria mulher e filha recém-nascida no hospital? Pois é, gente, hoje vou contar uma história que vai mexer com vocês de uma forma que nem imaginam. É sobre Amélia, uma mulher que pensava estar vivendo um conto de fadas, mas descobriu da pior forma possível que estava numa jaula dourada. E sobre Owen, um homem que provou que família não tem nada a ver com sangue, mas sim com quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. Imaginem só, vocês estão no momento mais vulnerável da vida, dando à luz, e a pessoa que vocês mais amam simplesmente vira as costas e vai embora. Parece coisa de filme, né? Mas infelizmente aconteceu de verdade. E o que vem depois dessa traição vai mostrar pra vocês que às vezes os heróis aparecem onde a gente menos espera. Então pega um café, se acomoda aí que essa história vai te prender do começo ao fim. E eu garanto que no final vocês vão estar torcendo tanto pelo Owen quanto eu estou agora contando pra vocês. A história começa com Amélia vivendo aquela vida que todo mundo sonha ter. Sabe aqueles apartamentos de cobertura em Nova York que a gente vê nos filmes? Pois é, ela morava num desses no 40º andar, com uma vista de tirar o fôlego de Manhattan. O namorado dela, Sterling, era dono de uma empresa de tecnologia super bem-sucedida. Cara rico, charmoso, daqueles que fazem qualquer mulher se apaixonar perdidamente. Amélia era artista, pintora. Uma mulher sensível, cheia de sonhos e cores na alma. Completamente diferente do mundo frio e calculista do Sterling. Mas sabe como é, né? Opostos se atraem. Ela estava grávida de 6 meses e se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Sterling tinha uma obsessão doentia por perfeição. Tudo na vida dele tinha que ser impecável. O apartamento, as roupas, os amigos e, claro, a família. Ele via Amélia não como a mulher que amava, mas como mais um troféu na sua coleção. Ela é minha musa, ele falava para os outros, mas Amélia cada vez mais se sentia como um objeto em exposição. Agora, tem um detalhe muito importante nessa história: o sócio do Sterling, o Owen. Enquanto Sterling era todo brilho e charme superficial, Owen era o cara que realmente fazia a empresa funcionar. Um gênio da engenharia, quieto, observador, daqueles que falam pouco mas quando falam é porque tem algo realmente importante para dizer. Owen conhecia o Sterling desde a faculdade. Eles tinham construído a empresa juntos, mas com o tempo Owen foi percebendo o que Amélia ainda não queria enxergar. Sterling era um narcisista perigoso. Ele via as pequenas crueldades, os momentos de frieza, a forma como Sterling tratava Amélia mais como propriedade do que como companheira. Numa das festas chiques que Sterling adorava dar no apartamento, rolou uma cena que Amélia nunca esqueceu. Ela estava conversando com os investidores de Singapura quando Sterling chegou do nada e disse: "Quero que vocês vejam o futuro da dinastia dos Thorne." E apontou diretamente para a barriga dela. Gente, imaginem que constrangimento. A mulher virou literalmente um produto sendo vendido. Foi nesse momento que Owen, observando de longe, deu aquele aceno discreto para Amélia. Sabe aquele olhar de quem entende seu sofrimento sem precisar dizer uma palavra? Era exatamente isso. Ele sabia que ela estava se sentindo como um troféu em exibição. Mais tarde naquela noite, Sterling estava no modo empresário alucinado de sempre, falando sobre como tudo tinha que ser perfeito para a próxima rodada de investimentos. Precisa ser um menino, ele dizia, andando de um lado para o outro. Um herdeiro dos Thorne tem que ser homem. Tudo tem que ser perfeito, Amélia. Você não entende o que está em jogo. E aí que Amélia fez a pergunta fatal: e se não for perfeito? A cara do Sterling mudou completamente. Ele olhou para ela com frieza que gelou o sangue e disse: "Não existe e se. Ele vai ser perfeito. Eu não invisto em ativos defeituosos, Amélia. Nem nos negócios, nem na minha vida pessoal." Naquele momento, pela primeira vez, Amélia sentiu que não estava numa casa linda. Ela sentiu que estava numa prisão, e a porta tinha acabado de ser trancada. Alguns dias depois, Owen apareceu no apartamento para deixar uns documentos pro Sterling. Só que o Sterling não estava, e Amélia estava no seu pequeno ateliê pintando. Mas dessa vez não eram aquelas telas cheias de luz que ela costumava fazer. Era uma pintura sombria, cheia de cinzas e azuis escuros. "Essa é diferente do seu trabalho usual", Owen comentou, sempre respeitoso, esperando ser convidado para entrar. "Meu trabalho usual é cheio de luz", Amélia suspirou. "Eu não estou me sentindo muito iluminada ultimamente." Owen entrou no ateliê e olhou para a pintura, depois para ela. "Ele tem sido duro com você." Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ele sempre foi assim, Owen tentou defender meio sem convicção.
Quando estávamos tentando conseguir nossa primeira patente, ele não dormiu por uma semana. Tudo tinha que estar perfeito. Eu não sou uma patente, Owen. Eu sou uma pessoa. A voz da Amélia tremeu. E esse bebê é uma pessoa, não um prospecto de negócios. O olhar do Owen naquele momento estava carregado de uma tristeza profunda. Ele sabia. Caramba, como ele sabia o que ela estava passando. E foi ali que se formou uma aliança silenciosa. Owen se tornou a única pessoa no mundo que realmente via Amélia como ser humano, não como um investimento. O terceiro trimestre da gravidez foi um pesadelo. Sterling intensificou o controle de uma forma assustadora. Ele contratou uma nutricionista que criou uma dieta tão rigorosa que Amélia se sentia como cobaia de laboratório. Ele insistia em ultrassons semanais 4D, analisando cada imagem como se fosse um relatório financeiro. Olha o comprimento do fêmur. Ele falava pro médico. 95º percentil. Excelente. E as medidas cranianas estão ótimas. Amélia, deitada na maca, com gel frio na barriga, se sentia completamente desconectada do processo. O milagre da vida tinha sido transformado numa planilha de Excel. Owen percebeu o sofrimento dela e começou a aparecer mais vezes no apartamento, sempre com uma desculpa de trabalho. Ele não falava muito, mas a presença dele era um alívio. Ele trazia chá gelado sem ela pedir, deixava um livro de poesia no balcão para ela encontrar. Pequenos gestos que, naquele ambiente estéril, eram como explosões de cor. Numa tarde, Amélia sentiu uma dor estranha, forte, que irradiou pelas costas. Ela ofegou, se apoiou no balcão da cozinha. Owen estava ali trabalhando no laptop e em segundos estava ao lado dela. Amélia, o que foi? Não sei, ela disse, respirando com dificuldade. É muito cedo. Vamos pro hospital, Owen disse, firme. Ajudou ela até a porta, pegou a bolsa no caminho. Quando estavam esperando o elevador, a porta do escritório do Sterling se abriu. Ele estava lá com o telefone no ouvido, cara de irritado. Que barulho é esse? Estou numa call com Tóquio. Ele reclamou. Amélia está com dor. Vou levá-la pro hospital, Owen disse, tenso. Sterling olhou para Amélia, não com preocupação, mas com aquela avaliação fria de sempre. É sério? O Dr. Evans disse que contrações de Braxton Hicks são normais. Não seja dramática, Amélia. Provavelmente não é nada. Não é nada não, Owen respondeu, a voz perigosamente baixa. Sterling fez um gesto displicente. Tá bom, resolve isso. Só me manda mensagem se for emergência mesmo. Preciso fechar esse negócio. E fechou a porta do escritório. No carro, Owen dirigia com uma intensidade focada, uma das mãos perto do console como se estivesse pronto para segurar a mão dela. Naquele momento, ele tinha que tomar uma decisão. Ele era sócio do Sterling ou amigo da Amélia. E ele percebeu que a escolha já tinha sido feita há muito tempo. Ele só não tinha admitido para si mesmo ainda. A tempestade finalmente chegou numa terça-feira, 2 semanas antes da data prevista. Começou não com um drama hollywoodiano, mas com uma dor persistente que Amélia inicialmente achou que fosse só o desconforto normal da gravidez avançada. Mas conforme a tarde virou noite, as dores se intensificaram, se transformando em ondas implacáveis. Sterling estava, como sempre, ausente. Ele estava palestrando num evento de tecnologia no Museu de Arte Moderna, um evento que ele chamou de criticamente importante para a visibilidade da marca. Minha bolsa estourou, Amélia disse no telefone, a voz tensa, se apoiando na janela fria da cobertura. Do outro lado da linha, ela ouvia o barulho de taças tilintando e música ambiente. Tem certeza absoluta? Sterling perguntou, irritado. Minha palestra principal é em 20 minutos. Que timing inconveniente, Amélia. Eu acho que o bebê não está consultando sua agenda, Sterling. Ela respondeu, uma onda de adrenalina cortando a dor. Tá bom, ele suspirou profundamente. Liga pro Owen. Ele te leva pro hospital. Vou pra lá assim que conseguir encerrar as coisas aqui. Tenta não fazer escândalo. A ligação caiu. Ele não perguntou se ela estava com medo. Não disse que a amava. Ele delegou o nascimento do próprio filho como se fosse uma tarefa administrativa. Amélia ligou pro Owen com os dedos trêmulos. Ele atendeu no primeiro toque. Já estou a caminho, foi tudo que ele disse. Em 15 minutos ele estava lá. O trabalho de parto foi brutal e longo. Horas se misturaram numa névoa de dor, monitores apitando e a presença calma e constante do Owen. Ele era um contraste total com a agitação das enfermeiras e os turnos rotativos dos médicos. Ele segurou a mão dela durante as piores contrações, passou um pano úmido na testa dela.
sussurrou encorajamento quando ela sentia que não tinha mais forças. Sterling finalmente chegou perto da meia-noite, cheirando a champanhe e autossatisfação. Entrou na sala de parto ainda de smoking, parecendo mais um dignitário em visita do que um pai preocupado. Algum progresso? Ele perguntou, olhando no relógio. Tive que cancelar minhas reuniões de manhã. A doutora Ramírez, uma mulher de olhos cansados mas gentis, olhou para ele incrédula. Sua companheira está em trabalho de parto ativo e difícil. Sugiro que foque nela. A situação ficou mais perigosa nas primeiras horas da manhã. O batimento cardíaco do bebê começou a cair erraticamente a cada contração. A calma da doutora Ramírez se transformou em urgência. O bebê está em sofrimento, ela anunciou. Precisamos fazer uma cesariana de emergência agora. O medo, frio e cortante, atravessou o cansaço da Amélia. Ela procurou Sterling, precisando da força dele, mas o rosto dele era uma máscara de cálculo sombrio. Ele não estava olhando para ela. Estava encarando o monitor, as linhas irregulares que despencavam, como se analisasse uma ação em queda livre. Tudo virou um borrão de movimento e jargão médico. Levaram ela numa maca para uma sala de cirurgia fria e clara. Owen foi obrigado a ficar do lado de fora, mas Sterling, como pai, tinha permissão para entrar. Ele ficou perto da cabeça dela, estéril e distante. Essa é uma complicação que não planejamos, ele murmurou, quase falando sozinho. É uma imperfeição no processo. Amélia mal conseguia falar, mas sussurrou fraco. Só deixe ela ficar bem, por favor. Então um choro. Fraco, mas inconfundível. Uma nova vida tinha chegado ao mundo. Vocês têm uma filha, a enfermeira anunciou, trazendo o bebê embrulhado numa manta. Mas o alívio durou pouco. Doutora, olha isso, outra enfermeira disse, preocupada. Tem uma cianose leve em volta dos lábios, e estou ouvindo um sopro cardíaco significativo. A doutora Ramírez pegou o bebê, séria. Vamos levá-la para a UTI neonatal para observação imediatamente. Provavelmente é um canal arterial patente, muito comum em nascimentos prematuros e geralmente tratável, mas precisamos ter certeza. Sterling encarou aquela criaturinha frágil sendo levada embora rapidamente. Ele não perguntou o que a condição significava. Não se moveu para seguir. Apenas ficou lá parado enquanto costuravam a Amélia, a expressão dele se transformando de preocupação em algo frio e reptiliano. Mais tarde, no quarto de recuperação, Amélia estava grogue da anestesia, o corpo doendo, o coração partido de preocupação pela filha que mal tinha visto. Sterling estava de pé na janela, de costas para ela. Owen também estava lá, uma enfermeira compreensiva tinha deixado ele entrar. Estão chamando ela de Lily, Owen disse suavemente, tentando preencher o silêncio aterrorizante. Disseram que ela é uma guerreira. Sterling se virou, o rosto vazio de toda emoção. Uma guerreira, ele repetiu com desdém. Ela é defeituosa. Sopro no coração. UTI. Isso não estava no plano. Sterling, ela é sua filha. Amélia implorou, a voz quebrando. Ela é um bebê. Ela precisa de você. Não, ele disse, a voz plana e final. O que eu preciso é de um legado. O que eu preciso é de perfeição. Eu te disse, Amélia, eu não invisto em ativos defeituosos. Ele olhou dela, pálida e quebrada na cama do hospital, pro espaço vazio onde deveria estar o berçário. Todo esse empreendimento foi um fracasso. O produto está danificado e a fonte está comprometida. Owen deu um passo para frente. Sterling, pelo amor de Deus, se escuta. Essa é sua filha. Essa é a mulher que você diz amar. Sterling riu, um som seco e sem humor. Amor. Amor é uma transação, e essa deu retorno negativo. Estou liquidando minha posição. Ele caminhou até a cama e olhou para baixo para Amélia, os olhos como fragmentos de gelo. A cobertura está no meu nome. As contas vão ser congeladas pela manhã. Meus advogados vão entrar em contato com o pacote de rescisão condicionado ao seu silêncio. Não entre em contato comigo novamente. Você e aquela coisa não são mais problema meu. Ele se virou e saiu do quarto sem olhar para trás. A porta balançou e se fechou, deixando um silêncio tão profundo que era como um golpe físico. Amélia encarou a porta vazia, a mente incapaz de processar a brutalidade pura do que tinha acabado de acontecer. Ele tinha abandonado ela. Tinha abandonado ela cortada, sangrando, com a filha frágil lutando pela vida numa ala diferente do hospital. Ele as tinha deixado para morrer emocionalmente, se não fisicamente. Um soluço, cru e dilacerado, saiu da garganta dela. Era o som da devastação absoluta.
Owen correu pro lado dela, o rosto uma tempestade de fúria e tristeza. Ele pegou a mão dela, firme e tranquilizador. Ele foi embora, Amélia, ele disse, a voz grossa de emoção. Mas eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu prometo, você não está sozinha. Naquele quarto estéril e frio, sob as luzes fluorescentes piscantes, cercada pelos destroços da vida dela, Amélia se agarrou na mão do Owen como se fosse a única coisa que restava no mundo. A tempestade tinha quebrado tudo, tinha lavado tudo embora. Tudo, exceto o único homem que nunca tinha sido parte do plano, mas agora era o único que sobrou de pé entre os escombros. As primeiras 48 horas depois da partida do Sterling foram um pesadelo desorientador. Amélia flutuava numa névoa de dor física e choque emocional, as paredes brancas e estéreis do quarto do hospital se fechando sobre ela. A alegria que deveria acompanhar o nascimento foi substituída por um terror roedor e oco. Ela era mãe de uma criança que não podia segurar, abandonada pelo homem que pensava amar, sem casa para voltar e sem dinheiro no nome. Mas ela não estava sozinha. Owen se tornou a âncora silenciosa e inabalável dela. Enquanto Amélia se recuperava da cirurgia, Owen se moveu com eficiência silenciosa e metódica. Ele não fez discursos grandiosos ou promessas vazias. Ele simplesmente agiu. A primeira ligação dele não foi para um advogado, mas para o departamento de cobrança do hospital. Ele colocou o American Express pessoal dele no arquivo, um cartão black que falava uma linguagem de autoridade absoluta e silenciosa. Cubram todas as despesas da senhora Amélia e da bebê Lily, ele disse pro administrador. Nenhuma conta deve ser enviada para ela. Nenhuma. A próxima ligação foi para uma imobiliária discreta de alto padrão. Preciso de um apartamento de 2 quartos, Soho ou Tribeca, totalmente imobiliado, segurança de primeira linha, disponível para mudança amanhã, sem perguntas. Ele passou horas na UTI neonatal, de pé diante da pequena incubadora que abrigava a Lily. O nome ainda não estava na certidão de nascimento, já que Sterling deveria ter assinado a papelada. Owen observava a pequena subida e descida do peito dela, o tremular das pálpebras impossivelmente pequenas. Ele falou com os neonatologistas, as perguntas inteligentes e precisas, absorvendo os detalhes da condição dela. Um pequeno canal arterial patente que os médicos estavam confiantes que fecharia sozinho, mas que requeria monitoramento cuidadoso. Ele transmitia cada informação para Amélia num tom calmo e reconfortante, filtrando o jargão médico assustador e focando no prognóstico positivo. Quando um advogado presunçoso de terno risca de giz chegou com o pacote de rescisão do Sterling, um cheque com vários zeros e um acordo de confidencialidade mais grosso que um romance, Owen o encontrou na cafeteria do hospital. Sr. Thorne está preparado para ser generoso. O advogado, um homem chamado Peterson, começou. Owen nem olhou para o cheque. Ele deslizou o acordo de volta pela mesa. Amélia não vai assinar isso. E você pode dizer para o seu cliente que se uma palavra sobre o abandono da filha dele vazar para a imprensa, a instabilidade que causaria nas inovações Thorne e Reis faria a avaliação de 90 milhões de dólares que ele tanto se orgulha evaporar da noite pro dia. Owen se inclinou para frente, a postura calma substituída por uma determinação de aço que deixou o advogado visivelmente desconfortável. Eu ainda sou sócio dele. Ainda possuo 40% dessa empresa. Minha reputação está ligada à dele. Então, por enquanto, vamos manter a narrativa de que ele é um homem reservado lidando com uma questão familiar privada. Mas se ele forçar isso, se tentar intimidar ela, eu pessoalmente vou queimar o reino dele até virar cinzas. Ficou claro. Peterson, perturbado pela fúria silenciosa, apenas acenou e arrumou a pasta. Quando Amélia finalmente estava forte o suficiente para segurar a filha, Owen foi quem a levou de cadeira de rodas até o berçário. Ver ela finalmente ninando aquele bebê frágil de 2,3 quilos nos braços, um olhar de amor feroz e incondicional iluminando o rosto exausto, foi um momento que se gravou na alma do Owen. Naquele instante, ele não estava apenas ajudando a ex-namorada do sócio. Ele estava protegendo uma família. A família dele. No dia que Amélia e Lily tiveram alta, não havia um carro luxuoso enviado pelo Sterling Thorne. Havia apenas o Audi confortável e despretensioso do Owen. Ele não as levou de volta para a cobertura fria e vazia na Upper East Side. Em vez disso, dirigiu para downtown, para um apartamento lindo e ensolarado num prédio silencioso em Soho. Era aconchegante e convidativo, cheio de móveis confortáveis, tapetes macios e uma cozinha totalmente equipada. No segundo quarto, um berçário estava esperando, completo com berço, trocador e um mobile de estrelas coloridas suaves. Amélia caminhou pelos cômodos, os olhos arregalados de incredulidade. Owen, não posso aceitar isso. Você não está aceitando de mim,
ele disse cuidadosamente, colocando a bolsa de fraldas no chão. Pense como um adiantamento. Quando você estava com Sterling, colocou sua carreira artística em espera. Você era parceira dele apoiando a visão dele. Isso tem valor. Isso é só pagamento atrasado da empresa. Era uma ficção, uma mentira gentil para preservar a dignidade dela, e ela sabia. Mas ela estava cansada demais, machucada demais para discutir. Naquele momento, o apartamento não era caridade. Era um santuário. Era segurança. Owen não a sufocou. Ele as ajudou a se instalarem, depois deu espaço para ela. Mas o apoio dele era uma rede invisível constante embaixo dela. Comida aparecia na porta. Uma babá confiável, recomendada por um amigo, ficou disponível sempre que Amélia precisava descansar ou ir nas muitas consultas médicas da Lily. Owen era quem dirigia para cada uma delas. Ele sentava nas salas de espera, segurava a Lily quando os braços da Amélia doíam, e comemorou com um sorriso silencioso e brilhante no dia que o cardiologista confirmou que o sopro cardíaco da Lily tinha desaparecido, o canal arterial patente tendo fechado completamente. Ela era uma menininha perfeitamente saudável. Ele estabeleceu um novo ritmo para as vidas delas. 3 noites por semana, ele aparecia depois do trabalho. Dizia que era para dar um descanso para Amélia, mas era mais que isso. Ele sentava no chão fazendo a Lily rir com caretas bobas. Ele aprendeu a trocar fralda, esquentar mamadeira, embalar um bebê chorando até dormir no ombro dele. Amélia observava da porta da cozinha, o coração doendo com uma mistura complexa de gratidão e tristeza. Owen estava se tornando pai da filha dela. Não no papel, não aos olhos do mundo, mas em cada pequeno jeito significativo que importava. Ele foi quem ouviu o primeiro risinho da Lily. Foi quem teve o dedo envolvido pela mãozinha minúscula dela. Foi quem sussurrou "eu te protejo" quando ela acordava de um pesadelo. Pro mundo exterior, a história era vaga. Sterling Thorne era um homem intensamente reservado. Amélia era uma artista que preferia criar a filha longe dos holofotes. Ninguém pressionou mais, principalmente devido à pressão silenciosa mas imensa que Owen exercia através de canais indiretos. Ele era o mestre da estratégia, não só nos negócios, mas agora na vida. Estava construindo uma fortaleza de privacidade e paz em volta da Amélia e da Lily, tijolo por tijolo silencioso. Ele era pai nas sombras, um papel que não tinha escolhido, mas que agora abraçava com todo o ser. Tinha saído da sombra do Sterling só para entrar voluntariamente em outra, tudo pelo bem de uma menininha que estava lenta e certamente capturando o coração dele. 5 anos é uma vida inteira. É tempo suficiente para uma ferida virar cicatriz, para um bebê frágil se transformar num furacão de criança, e para um acordo temporário se solidificar na rocha fundamental de uma família. O apartamento em Sorro, que uma vez foi um refúgio estéril, agora era um lar pulsando de vida. As paredes estavam cobertas com a arte da Amélia, telas vibrantes e alegres que marcavam o retorno dela para si mesma, e as obras-primas muito mais baixas rabiscadas a giz de cera da filha, a Lily. Lily Reis era uma criança faísca. Tinha o espírito artístico da Amélia e um brilho travesso e inteligente nos olhos que era todo dela. Não tinha nenhuma lembrança de uma cobertura fria ou de um homem chamado Sterling Thorne. O mundo dela era a mãe e o papai dela, o nome que tinha carinhosamente dado pro Owen. Para ela, Owen era o sol. Era quem ensinou ela a andar de bicicleta no Central Park, quem pacientemente respondia ao fluxo infinito de perguntas por que dela, e quem tinha a habilidade mágica de construir castelos de contos de fadas inteiros com Lego. O nome na certidão de nascimento foi uma vitória legal silenciosa que Owen orquestrou. Depois de 2 anos de ausência completa e total do Sterling, os advogados do Owen entraram com uma petição de abandono dos direitos parentais. Sterling, na época vivendo num exílio autoimposto em Dubai e focado no próximo empreendimento, nem contestou. Assinou os papéis como se estivesse fechando uma conta esquecida. Com a bênção da Amélia, Owen formalmente adotou a menininha que já considerava filha. Lily Rose se tornou Lily Reis. Foi um caso privado, um carimbo silencioso num documento que simplesmente oficializou o que já era verdade nos corações deles. O relacionamento do Owen e da Amélia tinha evoluído para uma parceria profunda e confortável. A atração não dita que tinha fervilhado na superfície por anos tinha florescido não numa explosão ardente e apaixonada, mas numa queimada lenta e gentil. Era um amor construído numa fundação de trauma compartilhado, respeito mútuo e os momentos silenciosos de criar uma criança juntos. Manhãs sonolentas fazendo panquecas, tardes passadas no playground, e noites lendo histórias para dormir até a respiração da Lily se aprofundar no sono. Era uma família em todos os sentidos da palavra, mesmo que não tivessem definido a natureza precisa do próprio vínculo. Era um entendimento silencioso e não dito. Era uma unidade. Era um lar. Amélia,
Não mais a mulher tímida ofuscada por um tirano, tinha encontrado a própria voz. A arte dela, crua e emocionalmente ressonante, tinha chamado a atenção de um galerista proeminente. A primeira exposição individual dela, A Gaiola Dourada, foi um sucesso de crítica. Foi uma exploração catártica do passado dela, com peças iniciais retratando interiores opulentos sufocantes, dando lugar a trabalhos posteriores explodindo de luz, cor e o caos alegre da vida com Lily. Ela nunca mencionou Sterling nas entrevistas, se referindo apenas a um período difícil de transformação que a levou a encontrar o verdadeiro eu artístico. Enquanto isso, Owen tinha silenciosamente revolucionado as inovações Thorne e Hayes. Com a influência chamativa e viciada em risco do Sterling fora, Owen dirigiu a empresa com a mão brilhante e constante. Focou em tecnologia sustentável e significativa, ganhando a lealdade feroz dos funcionários e o respeito da indústria. Há muito tempo tinha iniciado uma compra estratégica das ações do Sterling usando uma série de corporações de fachada para mascarar o comprador. Sterling, precisando de capital para os empreendimentos fracassados no Oriente Médio, tinha vendido o controle acionário sem nunca perceber que estava vendendo para o próprio homem que tinha traído. Owen Hayes agora era o único proprietário e CEO do que agora se chamava simplesmente Inovações Hayes. Era um titã da indústria, mas um que saía do escritório às 17h30 todos os dias para estar em casa pro jantar. A vida deles era uma obra-prima de desafio silencioso. Tinham pego os destroços da crueldade do Sterling e construído algo lindo e forte. Eram felizes. Mas fantasmas raramente ficam enterrados para sempre. O catalisador pro retorno do Sterling foi, ironicamente, a própria criação dele, a mídia obsessiva por imagem implacável. Uma revista de arte prestigiosa fez uma matéria sobre Amélia. Foi um perfil elogioso celebrando ela como uma artista resiliente e brilhante, e uma mãe dedicada solteira. A sessão de fotos aconteceu no ateliê dela em Sorro. Numa fotografia, uma foto espontânea capturou Amélia rindo enquanto Lily, de 5 anos, com tinta borrada no nariz, segurava uma pequena pintura desajeitada. A legenda dizia: a artista Amélia ro com a filha Lily. A milhares de quilômetros de distância, numa suíte estéril de hotel em Dubai, Sterling Thorne viu o artigo online. Ele não era mais um sucesso. Os empreendimentos dele tinham fracassado espetacularmente, o charme finalmente tendo se desgastado com investidores que exigiam substância sobre estilo. Estava quebrado, a reputação em frangalhos. Encarou a foto da Lily. Não viu a criança que tinha abandonado. Viu uma menininha linda, saudável e fotogênica. Viu Amélia, não mais uma vítima quebrada, mas uma mulher forte e celebrada. Não sentiu remorso. Sentiu uma onda de fúria narcisista. Esse era o legado dele. Essa era a família perfeita que tinha visionado, e estavam prosperando sem ele. Na mente distorcida dele, deviam o sucesso ao cadinho da rejeição dele. Era a história dele para recuperar. Viu o nome Lily, viu a semelhança com Amélia, e imaginou para si mesmo. Fez uma busca rápida, os dedos voando pelo teclado. Encontrou as inovações Hayes, notou a mudança de nome, e viu o sucesso crescente do Owen. As peças se encaixaram na mente dele, formando uma narrativa de traição e roubo. Owen tinha roubado a empresa dele, Owen tinha roubado a mulher dele, e Owen tinha roubado a filha dele. Comprou uma passagem só de ida para Nova York. Não estava voltando por amor ou pela família, estava voltando para recuperar. Estava vindo para retomar os ativos que acreditava que eram dele por direito. Os anos de crescimento silencioso tinham acabado. Uma tempestade estava se formando, e estava indo direto pro lar feliz e pacífico numa rua silenciosa em Sorro. O primeiro contato foi um e-mail aparentemente inocente na caixa de entrada da Amélia. O remetente era S. Thorne, e o assunto era simplesmente nossa filha. O sangue da Amélia gelou. Por 5 anos, ele tinha sido um fantasma, uma memória ruim que tinha processado através de terapia e arte. Agora estava ali, 2 palavras numa tela ameaçando destruir o mundo que tinha tão cuidadosamente reconstruído. O e-mail era Sterling clássico. Arrogante, presunçoso e desprovido de qualquer emoção genuína. Amélia. Tenho acompanhado seu sucesso e vi fotos da Lily. Ela é a cara de uma Thorne. É hora dela conhecer o pai verdadeiro. Voltei para Nova York e espero marcar um encontro na sua primeira conveniência. Temos muito para discutir sobre meu papel na vida dela. Não havia desculpa, nenhum reconhecimento da crueldade, do abandono, dos anos de silêncio. Era uma exigência, uma convocação de um rei para um súdito que acreditava que ainda lhe devia fidelidade. As mãos da Amélia tremeram. O medo antigo, a sensação de ser pequena e impotente, voltou rastejando. Imediatamente ligou pro Owen, a voz tensa de pânico. Ele voltou, Owen.
O Sterling voltou. A voz calma do Owen foi um bálsamo imediato. Calma, Amélia, respira. Ele não pode fazer nada. Não tem direitos. É um fantasma. Só ignora. Mas Sterling não era um homem que podia ser ignorado. Quando os e-mails ficaram sem resposta, ele escalou. Um entregador entregou um presente grande e extravagantemente embrulhado no apartamento. Uma casa de bonecas ridiculamente cara. Um gesto oco destinado a comprar o afeto de uma criança. Lily ficou confusa. Quem é Sterling? Perguntou, olhando para a etiqueta do presente. Só um homem que conhecia a mamãe. Amélia disse, a voz tensa enquanto rapidamente guardava a caixa no armário fora de vista. No dia seguinte, o verdadeiro pesadelo começou. Quando Owen estava levando Lily para a pré-escola, algumas quadras do apartamento, um homem saiu de um carro preto. Era Sterling. Parecia diferente. Os anos não tinham sido gentis. Havia desespero nos olhos, um verniz fino do charme antigo esticado sobre um núcleo de fracasso, mas a arrogância ainda estava lá. Owen, disse, o sorriso um corte predatório. Faz tempo. Então se abaixou, tentando encontrar os olhos da Lily. E você deve ser a Lily. Eu sou o Sterling. Sou seu pai verdadeiro. Lily, tímida e perturbada por esse estranho, instintivamente se escondeu atrás das pernas do Owen, agarrando a mão dele com força. Owen se ergueu em altura total, se posicionando diretamente entre Sterling e a criança. A voz dele era silenciosa, mas vibrava com uma intensidade perigosa que Amélia nunca tinha ouvido antes. Você não vai falar com minha filha novamente. Volta pro seu carro e vai embora. Sua filha? Sterling zombou, se levantando. Essa é boa. Vi os papéis de adoção. Um truque legal bonitinho. Mas ela tem meu sangue. Você acha que um pedaço de papel apaga isso? Estou aqui para recuperar o que é meu. Meu legado. Minha família. Você não tem família, Owen disse, a voz caindo ainda mais baixo. Você perdeu esse direito num quarto de hospital 5 anos atrás. Essa menininha não é um ativo que você pode recuperar para consertar sua vida patética. O confronto foi breve mas brutal. Transeuntes começaram a encarar. Sterling, sempre consciente da própria imagem, disparou um último olhar venenoso pro Owen e recuou pro carro. Mas o estrago estava feito. Lily estava abalada, cheia de perguntas que Owen e Amélia não estavam prontos para responder. Naquela noite, sentaram ela e tentaram explicar nos termos mais simples que Sterling era o pai biológico dela, mas que Owen era o pai verdadeiro, aquele que amava, criou e sempre esteve lá para ela. Foi uma conversa que deixou os três drenados e tristes. O próximo movimento do Sterling foi se expor publicamente. Deu uma entrevista cuidadosamente elaborada para um blogueiro de fofoca notório, se pintando como um pai de coração partido que tinha sido afastado por uma ex-vingativa e um sócio traidor. Alegou que estava batalhando demônios pessoais, mas agora estava saudável e desesperado para se conectar com a filha que tinha sido mantida longe dele. Criou um conto de punhalada corporativa pelas costas, acusando Owen de roubar a empresa enquanto estava no ponto mais baixo. A história foi uma obra-prima de ficção narcisista projetada para ganhar simpatia pública e exercer pressão máxima. O santuário privado deles foi destruído. Paparazzi começaram a espreitar fora do prédio. Amigos ligaram, confusos e preocupados. A vida silenciosa que tinham construído estava de repente sob um microscópio. Amélia sentiu as paredes se fechando. O trauma que pensava ter enterrado estava fresco novamente. Tinha pesadelos com a sala de parto fria e as palavras cruéis do Sterling. Talvez devíamos só falar com ele, ela disse pro Owen uma noite, a voz cheia de desespero. Talvez se dermos alguma coisa para ele, ele vai embora. Não, Owen disse, o rosto firme como pedra. Puxou ela pros braços, segurando apertado. Não negociamos com terroristas, Amélia. E é isso que ele é. Está nos aterrorizando. Não está fazendo isso pela Lily. Está fazendo por ele mesmo. Essa não é uma batalha de custódia. É uma aquisição hostil das nossas vidas, e não vou deixar ele ganhar. A determinação dele era absoluta, mas Amélia conseguia ver o pedágio que estava cobrando dele. As batalhas legais estavam se acumulando. Sterling tinha contratado um advogado tubarão e estava processando por direitos de visita, contestando a adoção e entrando com um processo frívolo contra Owen pelo controle da empresa. Estava usando o sistema legal como arma de assédio, tentando sangrá-lo seca emocional e financeiramente. O fantasma do passado não estava mais apenas os assombrando. Estava sitiando o presente e ameaçando queimar o futuro. Os anos silenciosos tinham acabado, substituídos pelo barulho da batalha.
Essa era a guerra final e feia pela sobrevivência da família, e Sterling Thorne tinha deixado claro que não pararia diante de nada para ganhar. A guerra de atrito continuou por semanas, um cerco extenuante de petições legais, depoimentos e artigos difamatórios plantados pela máquina de relações públicas do Sterling. Ele estava lutando uma batalha pública, tentando influenciar o tribunal da opinião pública antes de pisar num tribunal real. Se retratou como o pai pródigo, reformado e arrependido, enquanto pintava Owen como um usurpador calculista e Amélia como uma artista instável que tinha envenenado a filha contra ele. O estresse era imenso. Lily começou a ter pesadelos. Amélia achou difícil pintar a alegria na arte, substituída por um pavor rastejante. Mas Owen continuou sendo a rocha dela, absorvendo o pior dos ataques. Ele a protegeu das minúcias legais diárias, a determinação nunca vacilando. O ponto de virada veio durante o depoimento pro processo do Sterling contra Owen sobre a empresa. Foi realizado numa sala de conferências estéril num escritório de advocacia no centro. Amélia estava lá porque o testemunho dela era necessário. Sterling sentou do outro lado da mesa parecendo confiante e presunçoso, flanqueado pela equipe legal agressiva. O advogado do Sterling, Sr. Peterson, estava questionando Owen sobre a compra das ações do Sterling. Não é verdade, Sr. Hayes, que usou uma série de corporações de fachada anônimas para comprar as ações do Sr. Thorne, deliberadamente escondendo a identidade dele durante um tempo que sabia que estava financeiramente vulnerável. Eu comprei as ações dele, Owen respondeu calmamente. Você o enganou, Peterson pressionou. Você se aproveitou do seu sócio. Owen não olhou para o advogado, mas diretamente para o Sterling. Engano. Vamos falar de engano. Colocou um pequeno gravador na mesa de mogno polido. Essa é uma gravação da noite que Lily nasceu. É do sistema de segurança do hospital. Não o áudio do quarto, claro, mas da câmera do corredor do lado de fora. Captou a conversa bem claramente quando Sterling saiu. O rosto do Sterling empalideceu. Peterson saltou de pé. Isso é inadmissível. Invasão de privacidade. É, o advogado do Owen rebateu suavemente. Meu cliente estava presente na conversa, fazendo dele uma parte dela, e fala diretamente sobre o caráter do Sr. Thorne e as alegações dele de ser um pai amoroso que foi afastado. Acho que qualquer juiz acharia altamente relevante. Owen apertou o play. A sala de conferências ficou silenciosa, exceto pelo som minúsculo do alto-falante pequeno do gravador. A voz do Sterling, fria e clara, encheu a sala. Defeituosa. Sopro no coração. Isso não estava no plano. Não invisto em ativos defeituosos. Todo esse empreendimento foi um fracasso. O produto está danificado. Estou liquidando minha posição. Você e aquela coisa não são mais problema meu. Amélia fechou os olhos, uma única lágrima traçando um caminho pela bochecha. Ouvir as palavras novamente foi como um golpe físico, mas dessa vez não eram apenas uma arma contra ela. Eram a ferida auto-infligida do Sterling. O ar na sala ficou espesso e sufocante. A fachada presunçosa do Sterling tinha desmoronado completamente, substituída por um olhar de pânico puro e não adulterado. Os advogados dele estavam sussurrando furiosamente para ele. Owen não tinha terminado. Deslizou uma pasta pela mesa. E esses são depoimentos juramentados de 3 ex-funcionários do seu empreendimento em Dubai. Detalham sua apropriação indevida de fundos de investidores para uso pessoal, a verdadeira razão da falência da sua empresa. Você não saiu de Nova York por causa de demônios pessoais. Fugiu porque é uma fraude. Sterling encarou a pasta, depois Owen, os olhos ardendo de ódio. Estava tão focado na narrativa pública que tinha esquecido que Owen era um estrategista brilhante que documentava tudo. Tinha completamente subestimado o homem quieto que sempre tinha dispensado como subordinado. Acabou, Sterling, Owen disse, a voz nivelada. Você vai retirar os processos, todos eles. Vai assinar um acordo legalmente vinculativo para nunca entrar em contato com Amélia ou Lily novamente. Vai embora e desaparecer. Se não fizer isso, essa gravação e esse arquivo vão para todos os grandes veículos de notícia do país e para a SEC. Sua imagem pública será o menor dos seus problemas. Foi um checkmate completo e total. Sterling Thorne, o homem de carisma e visão, foi exposto pelo que era, um homem oco, covarde e trapaceiro. Derrotado, fez um aceno curto pro advogado, sem mais uma palavra, se levantou e saiu da sala. Um fantasma finalmente exorcizado. Naquela noite, o apartamento em Sorro estava silencioso. O peso opressivo que tinha pairado sobre eles por semanas finalmente se ergueu. Amélia estava na pequena varanda,
olhando para as luzes da cidade, não mais vendo como barras de uma gaiola dourada, mas como um mar de possibilidades. Owen veio ficar atrás dela, envolvendo os braços na cintura dela. Descansou o queixo no ombro dela. Acabou, sussurrou. Ele foi embora para sempre. Amélia se recostou nele, o corpo relaxando no calor e força dele. Você nos salvou, Owen. Todos aqueles anos atrás, e agora de novo. Nós nos salvamos, ele disse, virando ela para encará-lo. Olhou nos olhos dela, os próprios cheios de um amor que tinha sido paciente por tanto tempo. Amélia Rowe. Estou apaixonado por você desde o dia que Sterling te trouxe no escritório pela primeira vez, e você me disse que meu código era elegante quanto uma pintura de Kandinsky. Não tinha o direito de dizer na época, e passei os últimos 5 anos tentando ganhar o direito de dizer agora. Lágrimas encheram os olhos da Amélia, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Você nunca teve que ganhar, sussurrou. Sempre foi seu. Ele baixou a cabeça e a beijou. Um beijo que não nasceu de paixão frenética, mas de amor profundo e duradouro, de história compartilhada, e de um futuro que tinham lutado e conquistado juntos. Da porta, uma vozinha pipou. Vocês vão casar. Se separaram, rindo ao ver Lily parada lá de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Owen a pegou nos braços. O que você acha, Lily? Devo casar com sua mãe. Lily riu e jogou os braços em volta dos pescoços dos dois, abraçando num abraço apertado. Sim, gritou. Aí podemos ser uma família para sempre. Owen e Amélia se olharam por cima da cabeça dela, os sorrisos brilhantes e cheios de promessa. Já eram uma família. Tinham sido uma família o tempo todo, forjados não por sangue ou contrato, mas nos fogos da traição, e reconstruídos com os materiais silenciosos e resistentes da lealdade, coragem e um amor que tinha se escondido à vista de todos desde o início. O amanhecer estava chegando, e pela primeira vez em muito tempo, prometia um dia lindo. E assim, a história da Amélia, Owen e Lily chega ao fim. É um lembrete poderoso de que as famílias que escolhemos são muitas vezes mais fortes que aquelas em que nascemos. Sterling Thorne acreditava que legado era sobre perfeição, poder e linhagem. Mas Owen Reis provou que um verdadeiro legado é construído na presença, no sacrifício, e em aparecer quando o mundo vira as costas. Ele não apenas salvou uma mãe e sua filha. Construiu um lar onde havia apenas destroços e mostrou que o amor mais silencioso muitas vezes fala mais alto. O que vocês acharam do checkmate final do Owen? A queda do Sterling foi merecida? Adoraria ouvir os pensamentos de vocês nos comentários aqui embaixo. Se essa história de resistência, amor e heroísmo silencioso tocou vocês, por favor deixem um like nesse vídeo e compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias da vida real que tocam o coração. Obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Até a próxima!